Bom, eu queria falar hoje sobre a hipervalorização das pessoas ricas. Como que hoje em dia a gente leva muito a sério uma pessoa só por ela ser bilionária, bilionária. Bom, isso faz parte de um dos ideais burgueses, ou do próprio ideal burguês como um todo, que é você valorizar mais a praticidade, a economia, em cima de outras coisas como a cultura, como o intelecto, e você substituir uma coisa pela outra. Como se o fato do cara ter muito dinheiro, ele ser rico, ele valer mais do que um cara que ele é muito talentoso, só que ele é pedreiro. A gente tem vários exemplos de como é que todos os ricos, bilionários são completos idiotas, imbecis, maníacos, mas a gente acaba esquecendo disso, porque a gente acaba olhando para o que eles têm e as conquistas deles e validando tudo isso. E o último caso que evidencia isso é o caso do submarino, que foi lá ver o Titanic. A viagem para você ver o Titanic consistia em você entrar num submarino muito apertado, que só cabe 5 pessoas, você descer lá no oceano, lá na puta que eu pariu, e aí você vai passar lá de submarino, e o cara controla ele com um controle de videogame, eu acho que era de um Sega Saturn, não sei. E aí você pagava milhões de dólares para você fazer isso, né? E eu acho engraçado como que as pessoas que estão julgando os 5 bilionários que infelizmente perderam suas vidas na viagem, como se nós mesmos não gastássemos nosso dinheiro com um monte de babaquice que não fosse agregar em nada à nossa vida. Mas eu consigo perceber isso na cultura de hoje, né? Eu lembro que quando eu ia dar aula, eu conversava com um moleque que ele era meio fascinado com esse mundo de tecnologia, de astronomia, coisa que de garoto, né? Ele era muito fã de Elon Musk, assim, né? Ele era o ídolo dele. As façanhas tecnológicas desses caras, Zuckerberg, Elon Musk, e o dinheiro que eles têm com essas coisas fossem grande coisa num cenário cultural, intelectual, sabe, transcendental, quando na verdade não é. Essa é mais uma das falácias do mundo burguês, que é você valorizar o dinheiro, o trabalho, muito mais do que o que ele realmente é, né? No caso, eles não valorizam o trabalho como ele em si próprio, né? Como o trabalho, como o ato de você colaborar com o resto da sociedade para produzir uma boa obra e oferecer essa obra para Deus. Mas eles deturpam isso e eles pegam só a parte que você, nessa colaboração, retém alguns ganhos para você mesmo. Desde o começo da história, sempre os melhores seres humanos, eles tiveram os maiores bens, os melhores bens, né? Se você pega os, os reis de Israel na Bíblia, né? O rei Davi, o rei Salomão, eles eram os homens mais sábios da terra, né? Mas são épocas passadas. Chega a ser ridículo você comparar um Alexandre o Grande, um César, a um Elon Musk, a um Mark Zuckerberg, né? Os grandes magnatas do poder hoje em dia. São só uns Zé Manés ricos. Tipo, literalmente, a única coisa que o cara tem pra oferecer é muito dinheiro. Então, quando a gente vai tentar traçar historicamente de onde surgiu essa ideia, certamente veio da popularização em massa da literatura ocidental no século XVIII, XVII e XVIII, que começaram a surgir romances, esses romances produzidos em massa pelas editoras, e com isso vieram essas histórias, né, dos ideais burgueses ali, e eles foram apresentados no mundo. Só que hoje em dia esses ideais burgueses eles são muito mais infundidos porque todo mundo vive uma vida burguesa, né? Todo mundo tem que trabalhar, paga as contas, tem acesso à tecnologia, tem acesso aos melhores bens materiais, enfim. Toda essa idealização, não o objeto em si, né, a cultura que vem por trás, ela perverte o coração e a alma humana. E o reflexo disso são os próprios ricos. Quando você olha para a galera que é a mais famosa, a mais rica, você sempre vê que eles têm algum distúrbio de algum tipo, alguma perversão no cérebro, seja uma perversão sexual, uma perversão material, espiritual, enfim. Eles sempre têm alguma coisa que parece errado com eles, né? Parece que tem alguma peça faltando. A grande verdade, e que as pessoas não sabem, é que esse não é o fim último da vida humana. O fim último da vida humana não é você ser rico, não é você. Na verdade, esse é o primeiro passo que você toma na vida, né? A primeira coisa que você aprende
É você descobrir que você tem uma habilidade, que você é muito bom, e você usar esse seu talento para você ter uma ação efetiva no mundo. E daí você ser recompensado por isso. E a grande verdade é que as pessoas ricas, né, esses bilionários, eles são sujeitos de pessoas que não têm dinheiro nenhum. É uma coisa meio lógica você parar pra pensar, né? Um assaltante, ele tem. Quando ele pega a arma dele e ele bota a arma na sua cabeça, ele pode ser um mendigo cracudo, mas ele tem mais poder efetivo do que você. O que é que ele falou? Que parada, irmão. Que parada é isso, função do caralho. Que horas, porra! Dá o papo, irmão! Ele tem mais poder de ação na realidade do que você, pelo simples fato dele estar armado e você não. Então ele pode roubar o seu dinheiro. E historicamente, se você pensar, foi assim que as grandes nações, principalmente as nações europeias, que hoje desfrutam do socialismo meio light, elas ficaram ricas assim, né? A Suécia ganhou muito dinheiro da época dos vikings, dos nórdicos, a Dinamarca, a Inglaterra roubando de suas colônias, os Estados Unidos fazendo empréstimos megalomaníacos para países destruídos pelas guerras. Enfim, você tem muitos exemplos disso. O poder militar, o poder intelectual, os meios de ação dos estados, dos governos, das grandes personalidades, ela é muito maior do que das pessoas ricas. E é por isso que você vê esses caras ricos e todos eles são abobalhados, porque eles não têm nenhum poder efetivo de ação, eles não têm uma personalidade muito forte. E realmente, cara, me irrita muito quando eu vejo essa idealização. Eu fico assim, cara, tipo, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, o que eu ia fazer com o dinheiro? Eu não sei o que eu faria com o dinheiro. Provavelmente eu ia também gastar milhões de dólares pra ver o Titanic, porque não tem mais o que fazer da minha vida. Não é normal pro ser humano ele possuir tantas coisas, ele ter tantas facilidades na vida. O núcleo da vida humana é o sofrimento. É aquilo que nos faz ser fortes, é aquilo que está presente no íntimo do nosso coração, é o que faz a gente olhar para Deus. Então, quando você tira esse elemento da vida humana, você tira o próprio homem. Você torna a pessoa meio que um zumbi, um abobalhado, como esses caras ricos são. Quando as pessoas falam, por exemplo, de George Soros, né, da galera da nova ordem mundial, dos Rockefeller, tipo, cara, se você olhar pra eles, eles são só uns velhos morféticos. Tipo, qualquer pessoa pode ir lá e explodir, matar todo mundo. As pessoas só não fazem isso porque eles são velhos morféticos úteis. Eles são velhos morféticos que sabem ganhar dinheiro, que podem financiar movimentos. Então eles não querem que o cara que financie eles morra. Se você pegar um exemplo, se você vê o que aconteceu com a Rússia, com os magnatas russos e o que vem acontecendo, o que provavelmente vai acontecer, você vai ver que todas essas pessoas que ganham dinheiro são só peões, abobalhados. Eles literalmente acharam que eles ter ganhado bilhões da noite pro dia ia fazer com que eles ficassem seguros, com que eles fossem super poderosos. Até chegar um cara da KGB e, tipo, empurrar eles da escada e falar que, ele é um velho morfético, ele escorregou e caiu. Olha que merda. Todo mundo cagar, porque, tipo, ele é só um velho morfético. A única diferença dele para um velho morfético normal é que ele é um velho morfético que tem muito dinheiro. Eu gostaria muito que as pessoas parassem de dar atenção e ouvidos para qualquer cara que chegasse, que tivesse muito sucesso financeiro e ele ficasse falando um monte de baboseira, sabe? Como esforço, meritocracia, assim, enfim, qualquer discurso que o cara tenha. Não é muito difícil você ganhar muito dinheiro. Ao mesmo tempo que não é fácil, é uma coisa que não depende só de você, não depende só do seu esforço, não depende. Enfim, você tem um monte de várias variáveis ali dentro do mercado que são incontroláveis. Eles não são ricos porque eles são muito talentosos naquilo que eles fazem. Eles são ricos porque eles ficaram ricos por causa de algum outro fator externo. O cara aproveitou, o cara soube aproveitar um contato que ele teve. O cara pegou um empréstimo e conseguiu ganhar dinheiro. Sei lá, qualquer merda. E é claro que, em alguns casos, as pessoas muito ricas são pessoas muito boas. Como eu já falei, se tiveram vários nobres, várias pessoas grandes no passado que eram ricas e eram boas, mas veja bem, essas pessoas elas não, elas não viveram para serem ricas. Elas viveram para serem fodas. Busque primeiro o reino dos céus e tudo o mais lhe será dado. Todo o ensinamento do cristianismo, ele gira em torno de você não dar esperança para as coisas do mundo. E as pessoas insistem em dar esperança para as coisas do mundo.
Parem de idolatrar ricos. O cara rico, ele é um imbecil que teve sorte. Ele é um imbecil que nasceu pra lua. Ele é um imbecil que tá envolvido com alguma merda que beneficiou ele. O rico, ele é tão imbecil quanto você. Ele vai errar como você vai errar. Ele vai gastar o dinheiro dele com merda como você ia gastar o seu dinheiro com merda. Porque se você tem dinheiro, por que não você ir num submarino ver o Titanic? Eu tenho dinheiro pra isso, foda-se. Assim como você, sei lá, compra skin no LoL. Como você compra videogame, você compra filme pra você ver. E você vai ver Vingadores. Então, assim, cara, é uma coisa normal. O ser humano é retardado. Assim como as pessoas reclamam do comunismo, porque o comunismo ele se preceita em valores econômicos para explicar toda a sociedade, a história, as pessoas fazem essas mesmas coisas nos ideais burgueses, que elas dão valor ao cara que tem dinheiro, ao cara que é rico, porque elas acham que se o cara ele é rico, ele tem alguma coisa, algum segredo para ele me ensinar, para eu ter uma vida melhor. Quando na verdade o cara só, sei lá, ele herdou alguma coisa do pai dele, ou ele foi um pioneiro no mercado e ele nem sabia que ele era um pioneiro, ele só foi lá e abriu uma porra de uma empresa num mercado que ninguém pensou porque o mercado era um lixo na época. Só que aí depois o mercado cresceu e o cara cresceu junto, porque ele era o primeiro que estava lá. E ele ensinou os outros a entrar lá porque todo mundo teve que correr nas bases que esse primeiro cara colocou. É uma coisa meio fácil, entendeu? Então toda vez que eu vejo uma pessoa rica falando merda, ou sendo imbecil, sendo idiota, as pessoas se chocam. Eu não, eu olho e falo, cara, o que você espera do Celso Portiolli? Você acha realmente que ele é um cara super inteligente, com cultura, que pode. Não, ele é um cara normal. Ele é um cara normal, só que ele tem a sorte de o Silvio Santos gostar dele e deixar ele ficar lá na televisão. É isso, sabe? É relativo.